Se você ainda não está inscrito no canal O Códice Oculto, faça isso agora. O que vem a seguir vai mudar a forma como você lê a história. Há um documento com mais de 2000 anos que descreve uma civilização tão avançada que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Esse documento não foi encontrado em ruínas. Foi escrito por um dos filósofos mais respeitados da antiguidade. O nome dele era Platão. E o que ele descreveu não era um mito, era um relatório. A questão que ninguém responde com clareza é esta: de onde Platão tirou informações tão específicas sobre uma civilização que, segundo ele, desapareceu 9000 anos antes do seu tempo? Platão não era um contador de histórias, era um arquivista. E nos diálogos Timeu e Crítias, ele deixou algo que os historiadores nunca souberam como classificar. Não uma lenda, não uma alegoria, uma descrição arquitetônica, geográfica e tecnológica de uma civilização real. Platão descreve a Atlântida com a precisão de um engenheiro. Canais com medidas exatas, metais específicos, uma capital circular perfeita no centro. Ele menciona um metal chamado oricálcio, mais valioso que o ouro, com brilho avermelhado, que nenhuma civilização conhecida produzia. Menciona elefantes, numa ilha no meio do Atlântico, séculos antes de qualquer exploração africana documentada. Menciona uma rede de canais de irrigação que cobria toda a ilha. Infraestrutura que exigiria décadas e engenharia sofisticada para ser construída. Cada detalhe que Platão fornece tem especificidade demais para ser invenção e antiguidade demais para ser memória pessoal. Então, de onde veio essa informação? Platão afirma ter recebido de Solon, que recebeu de sacerdotes egípcios. Os sacerdotes disseram a Solon que os gregos eram crianças, que não tinham memória longa o suficiente para guardar o que realmente aconteceu. Essa frase sozinha deveria parar qualquer historiador sério, porque implica que existia um registro egípcio de civilizações anteriores à grega, e os egípcios tinham razão em guardar esse arquivo, porque o que aconteceu com a Atlântida era um aviso. Platão descreve a destruição em detalhes que só quem sobreviveu poderia narrar, ou quem teve acesso a quem sobreviveu. Terremotos, inundações, uma única noite e um único dia, e tudo desapareceu sob o mar. O detalhe mais perturbador não é a destruição, é a velocidade, rápida demais para ser geológica natural. Algo provocou uma catástrofe de escala planetária, e a memória desse evento sobreviveu em culturas que nunca deveriam ter se comunicado. Os sumérios descreveram um dilúvio. Os hindus descreveram um dilúvio. Os maias descreveram um dilúvio. Os hebreus descreveram um dilúvio. Culturas separadas por oceanos, sem contato documentado, descrevendo o mesmo evento com detalhes que se encaixam. Isso não é coincidência. É memória coletiva de um evento real que apagou uma civilização inteira. E então surge a questão que os arqueólogos convencionais evitam. Onde está a Atlântida? Platão é claro. Além das colunas de Hércules, o que chamamos hoje de Estreito de Gibraltar. No meio do Oceano Atlântico existe uma cordilheira submarina que os cartógrafos chamam de Dorsal Mesoatlântica. Ela se estende por quase 20.000 quilômetros e tem picos que chegam perto da superfície. Os Açores são os topos dessa cordilheira que ainda estão acima da água, o que resta do que um dia foi terra firme. Em 1898, ao instalar um cabo telegráfico submarino no Atlântico, engenheiros puxaram do fundo amostras de lava vítrea, que só se forma acima da água. Lava vítrea submersa significa que aquele ponto já esteve acima do nível do mar e afundou. A ciência confirma que o nível dos oceanos já foi muito mais baixo e que grandes extensões de terra foram submersas após o último período glacial. Isso significa que civilizações costeiras que existiam nessa época estão agora no fundo do mar.
e nós nunca as encontraremos com os métodos arqueológicos convencionais. Mas há algo mais perturbador do que a localização. É o que Platão descreve sobre a tecnologia atlante. Ele descreve a capital com muros cobertos de oricálcio, esse metal misterioso que brilhava como fogo, que até hoje nenhum geólogo identificou com certeza. Descreve um templo central, com estátua de ouro sólido, de tamanho colossal, dentro de um edifício coberto completamente por prata. Descreve banhos quentes e frios de água corrente, encanamento funcional numa civilização de 12.000 anos atrás. Descreve hipódromos, jardins, docas, arsenais, uma infraestrutura urbana completa que Roma levaria séculos para desenvolver. A pergunta que ninguém faz em voz alta nos círculos acadêmicos é esta: e se Platão estava certo em tudo? E se existiu de fato uma civilização avançada que precedeu todas as outras e que foi deliberadamente apagada da memória histórica? Porque há um detalhe que os defensores da alegoria filosófica nunca conseguem explicar satisfatoriamente. Platão dá coordenadas temporais precisas. 9.000 anos antes de Solon, que viveu por volta de 600 a.C. Isso coloca a destruição da Atlântida por volta de 9.600 a.C., exatamente quando o último período glacial terminou catastroficamente. A ciência geológica confirma que por volta de 9.600 a.C. ocorreu um dos maiores aumentos do nível do mar da história recente do planeta. Isso não é coincidência filosófica, isso é precisão histórica. Então surge a questão mais incômoda de todas. Se Platão tinha razão na data e na localização, por que a arqueologia acadêmica continua chamando isso de mito? A resposta pode estar no que a aceitação da Atlântida implicaria para toda a cronologia histórica que foi construída nos últimos 200 anos. Se existiu uma civilização avançada há 12.000 anos, toda a narrativa do progresso linear da humanidade desmorona. A ideia de que somos o ponto mais alto da evolução humana, de que tudo antes de nós era primitivo, é uma narrativa conveniente. Conveniente para quem quer que a humanidade não saiba o que já foi capaz de construir. Mas as pedras não mentem, e o oceano guarda tudo. Em 1968, ao largo de Bimini, nas Bahamas, mergulhadores descobriram o que ficou conhecido como a Estrada de Bimini. Blocos retangulares perfeitamente dispostos, de até 5 metros de comprimento, em linha reta, por quase 1 quilômetro no fundo do oceano. A geologia oficial disse que era formação natural. Geólogos independentes disseram que não era. O debate ainda não foi resolvido, mas aqui está o que ninguém menciona sobre Bimini. Em 1933, Edgar Cayce, o chamado Profeta Adormecido, disse que evidências da Atlântida seriam encontradas ao largo de Bimini em 1968 ou 1969. A estrutura foi descoberta em setembro de 1968, exatamente onde e quando ele disse. Isso pode ser coincidência, mas é uma coincidência muito específica para ser descartada sem investigação. Em 2001, uma equipe de oceanografia cubana fez uma descoberta que foi reportada uma vez nos jornais e depois desapareceu do debate público. A 600 metros de profundidade ao largo de Cuba, sonar revelou estruturas geométricas regulares cobrindo vários quilômetros quadrados. Pirâmides, círculos, estruturas ortogonais, 6 metros abaixo de 6 metros sob a lama do fundo oceânico. A equipe publicou os dados. Planejava uma expedição de mergulho. O financiamento foi negado. A investigação foi encerrada. Não existe nenhuma explicação oficial para por que uma das descobertas potencialmente mais significativas da arqueologia submarina foi simplesmente abandonada. Mas voltemos a Platão, porque há um detalhe nos seus textos que quase todos ignoram. Ele não diz apenas que a Atlântida afundou. Diz que os deuses a destruíram deliberadamente,
como punição pela corrupção moral dos atlantes. Isso é mitologia. Ou é a memória distorcida de uma catástrofe real, atribuída a forças sobrenaturais, porque não havia outro vocabulário para descrevê-la? Porque há uma hipótese que cresce entre investigadores sérios. Um impacto de cometa ou asteroide por volta de 1900 a.C. causou o que se chama de Dryas recente, um resfriamento global súbito, extinções em massa, incêndios continentais e o derretimento acelerado das calotas polares que elevou o nível do mar em dezenas de metros. Qualquer civilização costeira existente nessa época foi simplesmente varrida pela subida das águas. E o evento foi violento o suficiente para ser lembrado como castigo divino. Isso não é especulação esotérica. É hipótese publicada em revistas científicas, revisadas por pares. E se o impacto do Dryas recente destruiu uma civilização avançada, então Platão não estava narrando uma alegoria. Estava preservando a memória de uma catástrofe real. E há algo mais. Algo que a maioria das pessoas que discute a Atlântida ignora completamente. Se a Atlântida era o centro de uma civilização avançada, os seus sobreviventes não simplesmente desapareceram. Eles fugiram para as costas mais próximas, para o Egito, para a Mesoamérica, para a Mesopotâmia, e levaram consigo o conhecimento, a arquitetura, a astronomia, a geometria sagrada, a engenharia hidráulica. Isso explicaria algo que a arqueologia convencional nunca conseguiu responder satisfatoriamente. Por que civilizações tão geograficamente distantes surgiram tão abruptamente e com tanto conhecimento já formado? O Egito Antigo não tem período de desenvolvimento gradual da escrita. Ela aparece já completamente formada por volta de 300-200 a.C. A Mesopotâmia surge do nada com agricultura avançada, calendário astronômico preciso e código legal sofisticado, como se alguém tivesse chegado e ensinado tudo de uma vez. A hipótese dos mestres civilizadores, seres ou povos que chegaram de algum lugar e transferiram conhecimento avançado, aparece em praticamente todas as tradições antigas do mundo. Os egípcios chamavam de Shemsu-Hor, os seguidores de Horus, que reinaram antes dos faraós conhecidos. Os maias falavam dos Itzá, os que chegaram do mar com o conhecimento. Os sumérios descreviam os Apkallu, sábios que emergiam das águas para ensinar a humanidade. 3 culturas, 3 continentes, a mesma narrativa. Alguém chegou do mar e trouxe civilização. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não está inscrito no canal O Códice Oculto, faça isso agora. Esta investigação continua. E então, chegamos à pergunta que Platão, conscientemente ou não, deixou aberta. Por que um filósofo da estatura de Platão dedicaria 2 dos seus diálogos mais elaborados a descrever com precisão cirúrgica uma civilização que, segundo os seus próprios críticos, era pura invenção? Nenhum filósofo grego sério desperdiçava papiro com ficção disfarçada de história. Isso não era o formato do pensamento filosófico da época. Platão sabia algo. E a única questão real é de onde ele sabia. Os sacerdotes egípcios de Sais guardavam registros de civilizações que antecederam o dilúvio. E Platão teve acesso a esses registros através de Solon. O que está naqueles arquivos egípcios que ainda não foi completamente traduzido ou publicado? A Câmara da Esfinge, o espaço que o geólogo John Anthony West identificou sob as patas da Grande Esfinge, nunca foi completamente escavada nem investigada. O Egyptology Establishment negou as licenças de escavação. A câmara permanece fechada. O que está sob a esfinge pode ser o arquivo mais antigo que a humanidade possui e ainda não foi aberto. Talvez seja isso que os sacerdotes egípcios disseram a Solon, que os gregos eram crianças porque não tinham acesso a esse arquivo. E talvez Platão soubesse, ao escrever os seus diálogos com toda aquela precisão,
que estava preservando algo que seria destruído. Porque 2 séculos depois de Platão, a Biblioteca de Alexandria seria incendiada, e com ela foram os registros dos sacerdotes egípcios que Solon visitou. O fogo levou o arquivo, mas não levou Platão, porque Platão já tinha escrito. E é por isso que 2.400 anos depois, estamos ainda aqui, lendo o que Platão escreveu, tentando decifrar o que ele sabia. A Atlântida pode estar no fundo do Atlântico, pode estar sob os Açores, pode estar ao largo de Cuba ou de Bimini, mas o que é certo é que existiu. Porque os registros dizem que existiu, a geologia confirma que existiu e as tradições de todo o mundo lembram que existiu. A questão não é se a Atlântida existiu. A questão é por que ainda não queremos encontrá-la. O arquivo está aberto. O código está escrito. O que falta é a coragem de ler. Se este vídeo chegou até você, inscreva-se no canal O Códice Oculto, porque o próximo arquivo que vamos abrir é ainda mais perturbador do que este.